vocês sabem aí, até o final de novembro nós estamos aí falando sobre noites de avivamento. Como eu expliquei para vocês na última vez que eu fui ministrar aqui, eu sempre procuro estar dentro do tema, e porque quando nós falamos de avivamento é um tema muito abrangente, e aí nós podemos abordar várias áreas e trabalhar várias questões dentro dessa palavra avivamento. Então, eu quero falar algo com vocês essa noite que eu tenho percebido, não só aqui em Marília, mas nos lugares que eu tenho viajado também, com alguns cristãos aí mais antigos de casa, que já passaram aí aquela fase do encanto, né? E que aí tem que tomar muito cuidado com a fé. Então, eu quero trabalhar com você nessa questão de alguns passos para que a gente continue com a nossa vida recebendo um avivamento. Por que recebendo? O homem não é capaz de produzir o avivamento. Ele é totalmente da parte de Deus, e quando Deus, por sua infinita misericórdia e graça, Ele olha para um determinado local, Ele olha para determinadas pessoas e fala assim, vai ser lá. Então, nós precisamos estar atentos com o que é a nossa parte fazer, a parte humana, para que Deus possa olhar para a gente e pela sua graça e misericórdia, Ele derramar do seu poder, derramar da sua unção sobre as nossas vidas. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 6, você pode projetar, por favor? Vamos lá? Pode colocar na NVI, por favor. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Numa versão para ficar mais claro, vocês devem ficar tristes por todo tipo de provação que vocês têm passado. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, é verdadeira, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado em vocês. Provérbios 17, 3. Provérbios 17, 3. O crisol, que é o ouro e a prata, é o forno para o ouro, mas o Senhor que prova o coração. Aqui, trazendo para a versão mais próxima da original, fala que o ouro e a prata, eles são refinados no fogo, mas é o Senhor que mostra quem realmente cada pessoa é. E é algo que eu estava meditando e vendo porque muitas vezes aquelas pessoas que outrora nós enxergamos um potencial imenso ali, uma chance de ser ali um tremendo instrumento usado nas mãos de Deus, quando vem as provações começam a vacilar a fé. E aí dá a entender que na verdade tudo aquilo que a embalagem mostrava não é o conteúdo que existia dentro da embalagem. Aqui na primeira carta de Pedro que nós lemos, ele deixa isso muito claro. Ele fala assim, olha, vocês vão ficar tristes. É uma afirmação. Vocês vão ter momentos em que vocês vão se entristecer. Mas é o próprio Deus que permite isso, a fim de provar se a sua fé é genuína. Ou seja, se a sua fé é verdadeira. O que isso significa? Significa que na maior parte das vezes, aqui eu não estou entrando com vocês naquelas questões que nem nós acabamos de orar aqui pelo Beto Minei. Aqui, de fato, nós vamos ficar tristes, mas nós, como filhos de Deus, nós temos clareza de entender que nós somos finitos, que nós acabamos. Que nós, se Jesus não voltar para buscar a igreja, todos nós que estamos nesse auditório, aí, vou colocar assim, tranquilamente, num prazo de 60 anos, vamos colocar 60 anos aqui, porque as crianças estão lá no fundo já, então, acredito que quem esteja aqui já tenha mais de 15, né? A Bíblia fala que passou dos 70 é lucro,
Então, aí num prazo de 60 anos, se Jesus não voltar, todos nós vamos ter morrido. Essa matéria aqui que vocês estão vendo. Então, de fato, o Espírito de Deus se manifesta, de fato, acontece curas, de fato, nós vamos enxergar milagres pelo poder de Deus, porém, todos os textos que nós lemos na Bíblia, de pessoas que receberam um milagre, inclusive até Lázaro, que foi ressuscitado por Deus, por Jesus, depois ele veio a falecer, porque ele é finito. A nossa vida é eterna, sim, mas não aqui na terra. Então, nós começamos a ver que as pessoas, elas começam a mostrar que a fé, que às vezes é demonstrada, nem sempre é verdadeira. As pessoas começam a demonstrar que nem sempre tudo aquilo que é mostrado em público é genuíno, é de verdade. Que quando o fogo bate mesmo, né, para refinar, para tirar a impureza, para limpar, para tirar ali o que os nossos olhos não enxergam, que ali a situação fica mais complicada. E é por isso que o primeiro passo, e acredito que o mais importante passo para manter um avivamento fluindo da parte de Deus pela sua vida, ou pela sua célula, ou pela sua supervisão, pela sua igreja, porque nós estamos num Tadel aqui, para conseguir colocar o tema bem dentro da nossa prática, é de fato algo que nós temos que prestar atenção, sobre o arrependimento. E é um tema que a gente não gosta de escutar. E na maior parte das vezes nós não gostamos de praticá-lo. Mas é impossível, olha só, é impossível uma aproximação de Jesus sem arrependimento. Não existe. Pastor, mas quando nós vamos falar sobre arrependimento, não é só aquelas pessoas que não são da igreja? Não. Para eles nós precisamos pregar sobre salvação, porque eles já estão perdidos. Agora nós, aqui dentro, temos pecado. Eu tenho. Quem é que tem pecado? Levanta a mão. Todo mundo humano, normal, como eu? Amém? Amém? Então, se nós entendemos que nós somos pecadores, e a Bíblia nos garante disso, como anda a prática do seu arrependimento com Deus? Faz quanto tempo que você não entra no seu quarto e você se desespera na presença de Deus, porque você ali não suporta que aquele pecado, aquela tentação está te rodeando? Aquela tentação de outrora, aqueles vícios de outrora, aquelas manias de outrora, aquelas pendências no caráter de outrora, aquelas falhas dentro de um casamento que era comum acontecer na sua vida. E aí, a gente não faz essa assimilação, porque é mais fácil sempre a gente transferir responsabilidade, quando na verdade o avivamento, para ele se manter, ou para ele continuar, ou se você nunca experimentou um mover da parte de Deus, independente da escala do derramado do Espírito Santo, é através do arrependimento. E aí entra a questão para falar dentro da igreja, né? Às vezes a gente analisa aí alguns casais, né? Vamos usar assim um termo, velhos de guerra, né? 10 anos de casados, 15 anos, 20 anos, e aqueles mesmas picuinhas de quando chegou na igreja, né? O marido fala, mas ela não é submissa, ela não me escuta, ela grita, ela bate boca, ela é rixosa, e aí ela fala, pastor, mas ele é preguiçoso, bagunceiro, desorganizado. Pastor, você não está entendendo. Ele não é o que aparece ser lá na igreja. Presta atenção. Para a gente falar dessa parte espiritual, do favor imerecido de Deus, tem que ter essa ação da nossa parte. Arrependimento. Primeiro a Deus, depois ao seu próximo. De que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua casa, ou perder a sua família, ou perder a sua própria alma? Do que adianta?
Arrependimento. A palavra de Deus diz em Atos 3,19 assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se você é convertido há algum tempo já, ou pensa que é convertido, mas ainda não chegou o tempo de refrigério, é porque não aconteceu arrependimento. E aqui, veja bem que, às vezes, quando nós vamos falar com o pessoal lá de fora, né, é assassinato, né, é roubo, né, é adultério escandaloso, mas dentro da igreja, por mais que aconteça dentro da igreja também, infelizmente, mas dentro da igreja são aquelas coisas pequenininhas que você não presta atenção, ou que você não quer mudar. Sabe aquelas pessoas que falam: pastor, olha, vou falar um negócio para você. Pensa num cara que ora. Eu estou orando demais. Você fala: cara, glória a Deus, né? Amém, né? Aí, chega 9h30 no culto, o culto acaba às 10. O que você estava fazendo? Ai, pastor, perdi hora. Por quê? Estava trabalhando, não tem problema, tem que trabalhar. Não estava em casa, fiquei ali marcando. Quando eu vi, o tempo tinha passado já. Não tem responsabilidade. Não tem comprometimento. E presta atenção, eu sei que é engraçado quando a gente fala as coisas que nós sabemos que estão no nosso meio, mas se não houver choro, boca no pó, arrependimento, não tem fogo, não tem manifestação do Espírito, não tem avivamento. Aí é tudo contação de história, é tudo oba-oba, não tem transformação de vida, não tem refrigério, não tem paz. É aquela mentira, é aquela hipocrisia, sabe? Você olha para o cara assim, no louvor, você fala: meu Deus, olha que adoração, né? Aí às vezes você vai falar com ele assim, aí você fala: bom dia, o que tem de bom? O quê? E já dá aquela cortada seca. Isso quando passa e vira o rosto, não cumprimenta, acha que é alguma coisa, né? Todo mundo pó, todo mundo vai virar pó. Orgulho, arrogância, sabe? Não coloca um sorriso no rosto. Em Atos fala que Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos, não é verdade? Mas fala que todos caíam na graça do povo dele, porque existia simpatia, existia acolhimento, sabe? Então não adianta você apresentar ser um ungidão, se você não se arrepende. E presta atenção que o arrependimento é seu e dele. Você tem que, se você age como se tudo isso fosse normal, como se você não precisasse mais clamar, como você não precisasse mais se desesperar, como você não precisasse mais ali colocar ali a sua pequenez diante de Deus, isso está mostrando que você já tem um orgulho escancarado na sua vida. E a palavra de Deus diz que o orgulho antecede a queda. Significa o quê? Só existe 2 caminhos para você. Se ele antecede a queda, você está aqui, ó. Se não se arrepender, vai cair. E aqui não vale quantas células você tem, quantos dons você já manifesta através de você, não importa quantos diplomas você tem, se não se arrepender, vai cair. É uma questão de tempo para bater no chão. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês se arrependam e voltem para não cair. Se você não está se desesperando pela nossa podridão, pela nossa arrogância, pela nossa impetulância, tem alguma coisa de errado, e é dentro do seu coração, é dentro do meu coração. Arrependimento é a base para o avivamento. E é ruim quando fala disso, na verdade, o pessoal fica até olhando assim: pastor, né? Mas preste atenção nisso, gente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, pode perceber, analisa um líder, analisa um supervisor. Veja bem que quando a palavra é pregada, o interessante não é que a resposta aos nossos olhos sejam bonita,
mas é a aceitação que você tem pela palavra dele. Quando você recebe a palavra dele, você vai responder a palavra dele. Por quê? Porque você entende que você precisa melhorar nessa área, que você precisa da graça e da misericórdia dele nessa área, que você precisa falar, Deus, realmente, eu preciso melhorar aí, eu preciso me arrepender mesmo. Sabe, quantos casais eu estou atendendo com problemas de pornografia, pastor, eu não adultero não, viu? De verdade, às vezes a gente dá uma olhada, é uma foto, é um vídeo, né? Eu estou falando de líder, tá gente? Supervisor, por isso que eu estou falando no Tadel, porque é exatamente para nós, brigando por causa de política, sabe? Não, que não sei o quê, sabe? Ridículo. Presta atenção, gente, avivamento, arrependimento primeiro, senão não tem. Não tem fogo sem arrependimento, não tem glória sem arrependimento, não tem manifestação de Deus sem arrependimento, não existe salvação sem arrependimento. Arrependimento, líder, arrependimento. Sabe, se às vezes está faltando arrependimento lá na sua célula, é porque está faltando arrependimento da sua parte. Está faltando arrependimento lá na pessoa. Não, você primeiro. Quando você reconhece que você é pecador, quando você reconhece que você precisa se arrepender perante Deus, aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque nesse momento o Espírito Santo te olha com graça. Nesse momento o Espírito Santo te olha com graça. E quando você está ali quebrantado, contrito, se arrependendo, se humilhando perante Deus, nesse momento, você começa a fazer o nome de Jesus conhecido por onde você passa. Se você está com dificuldade de tornar o nome de Jesus conhecido, é porque está faltando quebrantamento. Porque quando você entende que você está na perdição, que você está ali arrebentado na lama do pecado, mas existe graça, existe vida para você, você olha para uma pessoa e fala assim, Sandoval, cara, vem cá comigo, sai disso, existe salvação para você, existe perdão para você, existe graça para você. Em tempos de avivamento, o nome de Jesus se torna conhecido, o nome de Jesus se torna glorificado, o nome de Jesus fica sendo o nome mais comentado da cidade, mais comentado dentro do seu trabalho. Por quê? Porque você quer contar para todo mundo que você foi salvo, mesmo que você não merecia, que você foi perdoado, que você foi limpo. Presta atenção, gente, eu sei que não é gostoso ouvir isso, eu sei disso, só que se não acertar aqui, não tem aqui, não tem jeito, sem arrependimento vem a queda, petulância, arrogância, você nunca erra, todo mundo erra, menos você. Todo mundo tem que te pedir perdão, você não precisa pedir perdão para ninguém, porque todo mundo está errado, só você está certo. Sabe, é célula, é casamento, é com os filhos, o que é isso? Noites de avivamento, mas não tem choro, não tem desespero, não tem, e aqui eu não estou falando da parte do mover, tem algo mais importante que o mover, que é o arrependimento, é o quebrantamento. Coloque a sua boca no pó, talvez assim tenha esperança para você. É o que está na palavra de Deus. Então, preste atenção, quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver como a oração se torna importante. E aqui eu não quero falar de intercessão, e eu também não quero falar de petições, tá? Eu quero falar agora da oração para gerar esse arrependimento, que é a busca. Você tem que orar procurando algo. Se você não sente ali, sabe, quantos aqui já participaram do Face a Face? Só para vocês entenderem, porque, talvez 90% do auditório. Sabe quando você volta assim, na segunda já, e aí você percebe que você deu uma mancada? E você fala, Jesus, me perdoa, porque, olha, eu nem prestei atenção, não é? Aí na terça, né? Aí chega na célula, você compartilha, né? Aí você quer corrigir as pessoas, fala, cara, cuidado com isso, não vai por aí que não dá certo, né? Exatamente isso. É nesse ponto que nós precisamos nos manter,
Porque quando o que nós fazemos, quando o pecado se torna parte de você, de novo está faltando santidade. Você já não está mais sendo um santo lutando contra o pecado. Aí você já está no pecado tentando achar santidade de novo. Por quê? Você regride. Você regride. E aí você pode colocar a culpa em todo mundo. Aí você pode transferir para todo mundo. Você pode tentar procurar qualquer pastor, você pode ir em qualquer seminário de cura e libertação, não adianta. Se você não se arrepender constantemente, né? Não é pelo mesmo pecado, não, mas todos os dias nós estamos sujeitos ao erro. Às vezes você errou com a sua esposa num dia, no outro dia você errou no seu trabalho, no outro dia você deu uma vacilada na oração, no outro dia seu olho acompanhou o que não devia, no outro dia você abençoou o irmão que te fechou. Cada dia, mas todos os dias nós estamos sujeitos ao erro. É por isso que nós estamos tendo que vigiar constantemente. Vigiar e orar, não orar e vigiar. Quantos aqui já montaram um Lego? Eu estou na fase de montar Lego com o Cauã, né? E é engraçado porque a gente monta aquilo, dá um trabalho, quando está ficando grande ele olha para mim e faz assim, tá, para montar de novo, né? Só para vocês entenderem, quando a gente está buscando algo em Deus, construir algo em Deus, a gente fica ali, né, todo dia, mas sabe quando você dá aquela relaxada e quando você vê foi tudo pro chão, você fala, nossa, e agora começar tudo de novo, por quê? Não vigiamos, não vigiamos. E aí quando nós buscamos esse desespero, por arrependimento, porque nós queremos ser santos, porque nós não queremos que nada atrapalhe. Olha o salmista Davi, ele estava tão desesperado, ali se arrependendo, que ele falou assim, Deus, se existe alguma coisa aqui que eu não tenha confessado, que talvez esteja dentro de mim, expurga diante de mim, traz diante dos meus olhos para que eu possa me acertar. Tem mais alguma coisa que me impede? Tem mais alguma coisa que está atrapalhando aqui? Arranca de dentro de mim. Eu não quero que nada impeça o teu mover, o meu relacionamento com o Senhor. Eu não quero que nada atrapalhe. É nesse nível de relacionamento que nós temos que ter. Senão é só festa. Senão é só brincadeira. Ora aqui, mas está fazendo um monte de coisa aqui, e sabe que está fazendo. É normal, não existe temor. E quando um crente perde o temor de Deus, aí complica. Por isso que você tem que analisar como que é a sua busca para Deus. Tem arrependimento no seu quarto? Tem choro? Tem desespero? Tem arrependimento? Sabe por quê, gente? Eu participei já de tantos movimentos, já contei meu testemunho para vocês, não vou contar de novo, já ganhei tanta gente para Jesus, mas já perdi tanta gente também por caca minha. Movimentos, barulho, tudo que vocês imaginar, já fizemos tudo. Ah, por que não vai na praça? Já fomos, já levamos gente, devolvemos para a família, internamos, tiramos da internação, pagamos passagem, aí se perdeu, fomos buscar, levamos para a família, que era uma fazenda no Paraná, e cesta básica, cachorro quente, e sopa, e agasalho. Ah, tem que fazer ação social. Já fizemos muito e vamos continuar fazendo. Evangelismo, já fizemos vários, vamos continuar fazendo. Mas quando falta o temor, quando não existe desespero por arrependimento, pode escrever. É questão de tempo. Ou você se arrepende, ou você cai. Pastor, mas eu não consigo. Eu ensino isso para os meus discípulos, para os meus líderes, para os meus supervisores. Ore por disciplina até se tornar um relacionamento prazeroso. Pastor, eu não tenho vontade, disciplina. Pastor, eu estou com sono, disciplina. Pastor, eu tenho compromisso, desmarca, disciplina, disciplina. Por quê? Quando você menos perceber, você já vai estar tendo prazer no seu relacionamento com Deus. Prazer, ore por disciplina, até se tornar um relacionamento prazeroso. Ore por disciplina, comprometimento, responsabilidade, pontualidade.
Nós não estamos fazendo algo, não, nós estamos fazendo o que é mais importante para as nossas vidas, nos relacionando com os Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Porque quando nós fazemos isso, aí entra a parte linda, aí entra a parte gostosa. Por quê? Porque aí é quando a gente se sente amado por Deus, porque é quando a gente se sente perdoado, a gente sente aquela compaixão nos envolvendo, quando a gente começa a sentir ali o amor de Deus ali exalando, transbordando das nossas vidas, e aí essa compaixão, esse amor que nos envolve vai nos gerar o quê? Paixão por outras vidas. Presta atenção que a Bíblia fala, todas as vezes, que o Espírito de Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos. O que eles faziam? Eles se arrependiam, buscavam a Deus, oravam, uma busca incessante. Enquanto nós buscamos a Deus, Ele acrescenta aqueles que estão sendo salvos. O problema é que quando a gente para de buscar, a gente tenta acrescentar aqueles que vão ser salvos. Eu acho que o Everton vai ser salvo agora. Desse batismo ele não escapa. Ó, vou pegar o Rodolfo agora, vou mandar esse face, nem que eu tiver que buscar, esse ele vai. Aí você quer acrescentar. Mas é o Espírito que acrescenta. Esse poder não foi dado para homens. A nossa parte não está sendo feita, não em sua totalidade, porque não está tendo desespero por arrependimento, não está tendo compaixão por vidas, porque nós perdemos o temor e não reconhecemos mais os nossos pecados perante Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando existe quebrantamento, quando existe arrependimento, o resultado é consequência. Quando o resultado não é consequência, o problema está aqui. Deus nunca falha na parte dele. Deus nunca erra na parte dele. E aí nós olhamos para ele e olhamos em João 3,16, um texto que até o ímpio sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós estamos cheios da compaixão de Deus em nossas vidas, cheios do amor dele, nós vamos fazer simplesmente o que ele fez. Nós vamos dar a nossa vida, o nosso tempo, para que outras pessoas conheçam Jesus. Quando nós não fazemos isso, está faltando relacionamento. E é ruim quando a gente fala assim, você tem que orar, mas eu oro, pastor. Não, tudo bem, então não pede, não interceda, se arrependa primeiro. Se arrependa até você chegar, que nem John Knox, ali, um dos caras que mais ganhou gente para Jesus. Ele estava ali ali com compaixão, tão amado por Deus, tão perdoado por Deus, que nos momentos a sós com Deus, ele gritava: Deus, dá-me a Escócia, ou tire a minha vida. Dá-me a Escócia. Ele pediu o país inteiro já. Dá-me a Escócia, ou me mata. Tira a minha vida. Dá-me a Escócia, ou me mata, ou eu morro. Eu quero o país todo. Por quê? Porque o arrependimento era tanto, o quebrantamento era tanto, que ele queria que todo mundo se sentisse amado por Deus, acolhido por Deus. E aí nós olhamos para Whitefield, a mesma coisa. Ele começa assim: Deus, se o Senhor não me der almas, tire a minha. Ou o Senhor dai-me almas, ou o Senhor retire a minha alma. Dai-me vidas, Deus. Dai-me vidas, ou tire a minha. Dai-me vidas, ou tire a minha. Quando uma pessoa tem compaixão, quando uma pessoa entende o Evangelho, quando uma pessoa reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, pelos meus e pelos seus pecados, ela quer que todos conheçam isso. E aí não tem mover. Pode ver que o avivamento só veio depois disso, mas para chegar aqui, teve muita coisa antes. Arrependimento, quebrantamento, perdão, Jesus, perdão. E eu me lembro, tem uma dinâmica bem legal, acho que é no curso de casado, se eu não me engano, na lição de aliança. Você pega a aliança assim, né? Tá bonita, né? Parece que
está limpinha, e aí você pega ali um produtinho, na hora que você começa a passar, começa a ficar preto, você fala, meu Deus, mas de onde está saindo essa sujeira? Aqui estava tão limpinho, e parece que você limpa, e quanto mais você passa, mais sai. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente começa a se arrepender, a palavra diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele começa a se aproximar, o fogo dele começa a se aproximar, e o fogo dele começa a limpar, começa a refinar o ouro da sua vida, começa a refinar o seu caráter, começa a refinar a sua submissão, começa a refinar a sua conduta, começa a refinar o seu humor, começa a refinar as suas atitudes, começa a refinar o seu relacionamento com as pessoas, começa a te lapidar por inteiro. E quando ele chega, o seu desespero é tanto que você começa a clamar por outras vidas, você começa a clamar pela transformação de outras pessoas. Pastor, noites de avivamento, noites de avivamento. Se você não se desesperar por Deus, se você não se arrepender, se você não tiver temor no seu coração, se você não tiver temor no seu coração, não tiver lágrimas, arrependimento, desespero, Deus me perdoa, Deus me perdoa, arranca de dentro de mim esse vício, arranca de dentro de mim essa mania, arranca de dentro de mim esse trauma, arranca de dentro de mim essa culpa, arranca de dentro de mim essa mágoa. Se não tiver isso, não tem avivamento. Não tem avivamento. E esse avivamento que eu estou falando é pessoal. Pastor, mas e as células, e a nossa supervisão, e o Tadel? Consequência. Se você não se acertar com Deus, se você não se arrepender, é individual. Eu não posso me arrepender por você. Se eu pudesse, eu me arrependeria. Mas eu não posso. Nem pelo meu filho. Por ninguém. Só por mim. Arrependimento. Desespero pela presença de Deus. Roses, pode subir já, por favor. Arrependimento, desespero. Sabe, eu comecei a olhar, às vezes até para mim. Às vezes a gente tem tempo, né? Um tempo livre. E aí a gente vai pensar, vai tentar desenhar alguma coisa. E às vezes o nosso coração está tão longe de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado vai deixando a gente frio. O pecado vai deixando a gente distante. A gente já não faz mais questão das coisas naturais. O pecado vai começando a cegar os nossos olhos. Ele vai começando a colocar críticas na sua boca. Tudo para que você não se arrependa. Tudo para que você não reconheça a nossa podridão. Preste atenção. O maior avivamento que pode acontecer é a salvação de milhares de pessoas. Pastor, eu quero falar algo para você. O senhor deve estar enganado. Na minha célula tem mover, as pessoas falam em línguas. Nós expulsamos demônios lá. Nós oramos e as pessoas são curadas lá. O Espírito Santo cai lá. Responda só uma pergunta. Tem arrependimento lá? Tem salvação lá? As pessoas querem se batizar lá? Porque senão, Senhor, Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não estou preocupado com curas, hoje não. Não estou preocupado com mover, também não. Com dons, também não. Visões, também não. Arrependimento. Desespero. Desespero. Lágrimas. Prantos. Boca no pó. Senhor, me perdoa, Jesus.
pela minha arrogância. Me perdoa, Jesus, pelo meu orgulho. Me perdoa, Jesus, porque o que eu sei fazer nas orações é pedir, 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 pedir e reclamar. Às vezes eu intercedo por aquele amigo que eu conheço, ou às vezes meu pai, minha mãe. Não tem arrependimento. Sem arrependimento, o homem não se aproxima de Deus. Sem arrependimento, o homem não se aproxima de Deus. Sabe, eu não sei os detalhes da sua vida. Pastor, mas meu casamento está tão bom. Eu sou tão educado no meu trabalho. O que você anda pensando? O que passa na sua cabeça? Quais são os seus pensamentos? Será que você poderia compartilhar os seus pensamentos? Arrependimento. Posso afirmar para vocês que se vocês tiverem uma vida quebrantada, uma vida encurvada, uma vida prostrada diante de Deus, o derramar, as manifestações, a salvação vai vir como águas torrenciais. Mas primeiro temos que se arrepender. Temos que se arrepender. Teve uma época na minha vida, em um ano, que eu fiz 3 jejuns, um de 40 dias e 2 de 21. 82 dias em um ano. Orava pelo menos 5 horas por dia. Mas tudo que eu plantava, eu destruía com as minhas atitudes. Tudo que eu plantava, eu destruía com as minhas atitudes. Tudo que eu plantava era destruído por mim mesmo. Ei, não adianta se você passar horas no seu quarto, se você destrui com as suas atitudes. Não adianta você orar, você jejuar e andar com o nariz empinado, orgulhoso, arrogante, sem compaixão com as pessoas, olhando só para o próprio umbigo. Pode orar quanto você quiser, pode jejuar o quanto você quiser. Se não tiver arrependimento, não tem manifestação da parte de Deus. Não tem fogo e não tem glória. Parece que você vai correr atrás do vento. Você vai correr, correr, correr e não vai achar nada. Você vai correr, correr, correr e não vai sair do lugar. Por quê? Porque esse princípio é o básico de todos. A primeira mensagem que Jesus veio pregando depois que foi batizado por João Batista é: arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Primeiro você se arrepende, depois você crê. Se você creu sem se arrepender, o Evangelho não é verdadeiro para você. A sua fé não é verdadeira, a sua fé não é genuína. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho.